Gostaria de convidar a igreja que pudesse abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. A minha proposta, para que a gente possa otimizar o tempo, é que você permaneça com a sua Bíblia aberta e no decorrer da exposição da palavra você vá acompanhando aquilo que será dito. Talvez uma versão diferente ou outra, mas o conteúdo é o mesmo, a interpretação é a mesma, mas a aplicação eu quero que o Espírito Santo me use para que possa falar ao seu coração. E eu gostaria de pensar nessa mensagem com o tema Avante Igreja. É um tema assim bastante para esse tempo, né, de pandemia que nos causou certo frisson, certo medo, nos colocou a igreja meio que reservada, de lado, meio que apagada nesse tempo. Mas eu quero convidar a igreja, eu quero convidar você, meu amado, que me ouve pela internet, eu quero convidar você que está aqui, que se faz presente, vamos avançar. É tempo de avançar. Não é um jargão evangélico, mas é a palavra de Deus que nós vamos ler e expor nesse momento. Mas eu gostaria também, de antemão, que o irmão pudesse estar pensando nesse... Não está passando aqui, ó. Aí. O que aconteceu? Que pudesse estar pensando nessa sessão em que Mateus ele está trabalhando. Para a gente poder ter uma visão correta do texto bíblico e não pegar, por exemplo, o verso 5 ao 15, é o verso que talvez, são os versos que talvez cause a maior heresia dentro da igreja por falta de uma interpretação coerente com a palavra. Nós vamos ver, por exemplo, que o Mateus, né, ele tem uma mensagem dirigida ao povo judeu, e por isso que desde o início ele começa apontando para o rei Messias que virá, o rei dos judeus que virá. E aí nós temos o capítulo 1, 2, que é o prólogo, nós temos a vinda do reino, que é o 3 ao 7, e nós temos agora as obras do reino. E dentro dessa obra do reino, e dentro dessa obra do reino, que está nos capítulos 8, 9 e 10, é a seção menor que nós vamos trabalhar. Até ali, Mateus, ele vem trabalhando a ideia que esse judeu, que esse rei dos judeus, ele precisava ser anunciado para toda a região da Judaia. Ora, ele era judeu e a palavra de Deus vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. A gente vai entender por que Jesus agora vai dizer e vai limitar o trabalho deles naquela região. Então nós estamos ali, nas obras. No capítulo 8 e capítulo 9, Jesus Mateus, ele vai começar a mostrar para mim e para você, como um leitor assíduo da palavra de Deus, alguns milagres que Jesus veio realizar. Ele realiza 3 milagres e convoca o discipulado. Após isso, ele realiza mais 3 milagres e ele convoca o discipulado. Após isso, no capítulo 9, ele realiza mais 4 milagres dentro de 3 e aí convoca para o discipulado. E onde é que ele convoca para o discipulado? Está no capítulo 9, versículo 35, que eu preguei no primeiro culto calhau do ano. Eu não vou poder pregar, porque eu já preguei esse texto. E aí, mas eu vou dar a nuance desse discipulado. Jesus, ele está agora olhando aquela multidão, o coração dele se compadece, e aí ele vai orar e vai pedir aos seus discípulos para que orem, para que estejam em oração, porque ele se compadecia das pessoas que estavam aflitas e exaustas com ovelhas que não têm pastor. E aí ele se dirige aos seus discípulos e vai dizer: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os discípulos, por certo, entenderam esse pedido de oração
E entre esse pequeno detalhe do 9 para o 10, eles oram. Quando aqui já começa a minha primeira aplicação do texto bíblico. Eu fui para o Atitude Radical em 2016, se não me falha a memória. Já tinha ido 2 vezes ao Haiti. E lá eu fiz o Atitude Radical na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense, eu tive aquele gostinho de querer trabalhar com o povo muçulmano. É um povo difícil. Na verdade, existem 3.092 etnias no mundo, muçulmanas, que não conhecem nada do Evangelho. Se os irmãos pararem para analisar, é quase a metade dos povos não alcançados da terra. Isso inclui os ribeirinhos, o sertanejo, os tribais, os muçulmanos, claro, os budistas e os hinduístas. 7.000 povos, metade dos povos da terra, nunca ouviram falar de Jesus. E a igreja aqui no Brasil, ela está preocupada em pregar a volta de Cristo, se metade da população mundial não ouviu nem da primeira. E Mateus 24 vai dizer, e este evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Onde está a cabeça da igreja? Às vezes relutamos e aí os discípulos fazem aquela oração e eu quero dizer para você, se você não quer ser resposta de oração, não ore ao Senhor da Seara. Que isso, pastor? Porque para orar por missões, para orar para que todos os povos adorem o Senhor, tem que ter disposição para poder ser a resposta de sua própria oração. Assim tem acontecido comigo e minha família. No decorrer do tempo, Deus tem trabalhado, tem cortado e tem nos tirado dos nossos empregos e agora Ele tem trabalhado, encaminhado para que a gente possa ir para o mundo muçulmano. E eu gostaria que a igreja pudesse estar orando por isso. E aí aqueles discípulos, agora eles recebem autoridades, no capítulo 10, versículo 1, eles recebem essa autoridade, e aí eu também preguei também isso no culto Calhau em maio, esses 4 versículos, e eles agora saem como apóstolos, ou como missionários, ou como alguém que é enviado para longe para poder pregar o evangelho. Agora eles são apóstolos, não são mais discípulos. Aqui vai uma outra dica para quem quer ser missionário, ou melhor, para quem quer ser cristão. Seja ensinável para depois ir. Quando se fala em missões, há um frisson no meio evangélico, que às vezes eu penso que nós deturpamos as coisas. Nós olhamos para missões e queremos nos aventurar. Jesus não nos chamou para a aventura. Jesus nos chamou para a proclamação do evangelho. Olha a grande ideia do texto que vai do versículo 5 ao 33. O Rei Jesus nos envia para a tarefa honrosa de proclamar o evangelho diante da perseguição, mas não estamos sozinhos. Ele está conosco. Eu posso ouvir um glória? Pode ser mais forte. Batista dá glória a Deus. O Rei Jesus nos envia para a tarefa honrosa de proclamar o evangelho diante da perseguição. Não é para ou que vai chegar uma perseguição. Não, vamos ver pela Bíblia que é para a perseguição. Mas nós não estamos sozinhos, porque Ele está conosco. E o verso 5 continua. E agora eu entro na mensagem e vou dizer, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritano, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeis, de graça dai. Esse Rei Jesus que Mateus agora está nos mostrando, ele vai mostrar para mim e para você que esse Jesus, ele instrui sobre as implicações da tarefa, seja ela missionária, seja ela da tarefa cristã. Se nós levarmos em consideração que nós somos peregrinos e forasteiros aqui, se nós levarmos em consideração
que a nossa morada não é aqui, é no céu. Então esse texto também é para mim e para você. Não é só para missionário. Mas como eu disse, esse texto, ele causa algumas heresias no meio do povo. Essa tarefa que Jesus nos instrui sobre as implicações, uma das implicações que nós podemos ver é ele limitando a tarefa de pregação. Que isso, pastor? Ele limita a tarefa de pregação. Olha o que Jesus está dizendo para os seus apóstolos, outrora discípulos, outrora ensináveis. Agora ele está dizendo, olha, vocês vão seguir essas instruções, não tomem rumo aos gentios, nem entrem em cidades de samaritanos, mas vão de preferência aos da casa de Israel. A pregação do evangelho, ela não é proibida aqui. O que é proibido é eles tomarem rumo àquela cidade. Mas Jesus, ele faz isso, pastor. Você tem outro exemplo bíblico de que ele faça? Tenho, Atos 16:6. Por 3 vezes o Espírito Santo impediu Paulo, que tinha um pensamento legal, de ir para a região da Gálata Frígia. E ele fala assim, não, você foi impedido, agora você vai para Macedônia. Eu quero a Macedônia para você. Jesus, ele limita a tarefa de pregação, porque na verdade nós como pensantes que seremos missionários ou não cabe a nós decidir. Não cabe a nós decidirmos. É claro que eu tenho um sonho de poder ir para o Oriente Médio ou o Norte da África, trabalhar entre os muçulmanos. Mas Deus, ele pode impedir esse meu trabalho. Ele pode limitar esse meu trabalho. Irmãos, a palavra às vezes é dura, porque é legal esse desejo no nosso coração. Mas quando eu estava estudando esse texto, eu percebi que só me faltou chorar, porque eu falei assim, Senhor, eu quero muito ir. E se o Senhor me limitar? E se o Senhor não me levar para lá? Como é que vai ser? Acabou a minha vida? Não. E aí o texto, que ele vem já lançando logo uma flecha no meu coração, dizendo, sou eu quem limito os rumos da pregação do Evangelho. Cabe a nós estarmos de ouvidos bem atentos para saber qual é a voz de Deus. No mundo pandêmico nós ouvimos muitas vozes. Vozes que se contradizem durante esses 4 meses de pandemia. Mas a igreja precisa ouvir uma única voz. A voz do Senhor. Amém? Mas aqui nesse contexto, Jesus estava proibindo, porque ele queria que a mensagem fosse entregue primeiro para o povo judeu. Quando eu falo que existem contradições e heresias, é que quando eu vou falar numa igreja ou alguém me pergunta, mas por que você quer ir para lá se tem tanta gente aqui? Por quê? É um erro quando não interpreta o que Jesus está dizendo aqui. Jesus, ele limita a tarefa para os desígnios dele. Não é que o texto está dizendo que eu não vou. Eu posso não ir, mas eu também posso ir. O Lucas pode voltar, mas pode não voltar. É o Senhor quem limita. É o Senhor quem fala, é até aqui. Acabou. E o texto, ele vai prosseguir. E aí a gente vai ter agora a ideia do que é esse reino dos céus. O que é pregar o reino dos céus? É curar, é ressuscitar, é purificar, é expelir. Esses eram os sinais do reino. E Jesus fez isso. Se os irmãos olharem, Jesus fez exatamente isso no capítulo 8 e 9. Agora Jesus incumbe de autoridade e fala para aqueles apóstolos que eles iriam levar esses sinais do reino. O texto não fala se eles fizeram. O texto não narra se eles expeliram, se eles curaram. O texto não narra. A verdade é que Jesus deu a autoridade para eles fazerem isso. Se vão fazer ou não, não cabe nós também. Mas esse era o modo daquele povo judeu
e Jesus tendo representantes no reino dele, como súditos. E aí eles olharem para aqueles 12 apóstolos e falarem, realmente, aquele homem, Jesus de Nazaré, é o Rei Messias. É no capítulo 9 que começa a Jesus a ser rechaçado pelas autoridades. Existe o primeiro dilema entre as autoridades religiosas e Jesus, quando Jesus vai dizer o que é mais fácil fazer? Perdoar os seus pecados ou levanta-te e anda? Porque perdoar pecados só Deus. Mas mesmo assim, eles negaram a divindade, negaram o reinado, negaram o messianismo de Jesus. Aqui o que Jesus está falando dos sinais do reino. Eu não posso cobrar por uma cura, se você tem um dom da cura. Eu não posso cobrar ganhar um dinheiro porque expelir demônio. Não, é isso que Jesus está trabalhando. É essa a questão, vocês receberam essa autoridade de graça. Agora vão, levem os sinais do reino, preguem a palavra. Irmãos, há tantos aqui fora que precisam ser ressuscitados. Porque a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos salvou. Mas tem muito morto, verdadeiros zumbis aí fora. Eles estão precisando dos sinais do reino. Eles estão precisando da pregação do evangelho. Eles estão precisando de serem ressuscitados. A outra implicação é que o texto da tarefa, a outra implicação da tarefa é que ela é feita sob a provisão do Senhor. É o verso 9 a 11, ele vai trabalhar que os apóstolos, eles não poderiam levar cinto extra, não poderiam levar sandália ao parca, eles não poderiam levar bordões, eles não poderiam levar alforge, porque a tarefa era urgente. Aqui é melhor supor que Jesus ordenou que nada levassem, que não fosse necessário. As suas necessidades seriam supridas por aqueles que recebessem eles e o evangelho. E aí teria a questão da hospitalidade. Quando eu olhei para as fotos da comunidade, né, ribeirinha, né, como a gente estava vivendo, irmãos, é aqui, ó. Aí de repente aparece uma casa mais bonita, que talvez eu e você ainda não moraria nela. E aí, a gente vê que exatamente isso que Jesus está falando. Não leve. Imagine se o Lucas tivesse que sair daqui com pedaços de madeira para poder construir a casa. É a provisão do Senhor. Irmãos, precisamos ver a mão do Senhor. Precisamos ver a provisão do Senhor em todo o tempo na nossa vida. Porque Ele prometeu. Ele nos enviou neste mundo. E o texto vai prosseguir e ele vai dizer, porque digno é o trabalhador do seu alimento. É a provisão. Isso me faz lembrar o próprio Mateus no capítulo 6. Lá quando ele vai discorrer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que ele acabou de dizer, vos serão acrescentadas. A terceira implicação que eu vejo no texto, está aí é que haverá um juízo para aqueles que não receberem a mensagem. Do 11 ao 15. E Jesus ele vai terminar o versículo 15 dizendo, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aquela cidade que não vai receber os discípulos. Aquela cidade que não vai receber o missionário. Aquela casa que não vai receber. Aquela paz que ele tinha deixado, vai retornar para ele. É o que Jesus está falando. Agora vai haver rigor. A mensagem foi pregada. Vai haver um juízo. Há uma implicação. Jesus nos instrui sobre essa implicação da tarefa. É uma tarefa árdua. É uma tarefa de proclamação do Evangelho. É uma tarefa que é limitada pelo próprio Senhor Jesus. E é uma tarefa que é para levar o juízo. É para levar o juízo. Haverá um juízo para aqueles que não receberem a mensagem.
A ideia de sacudir o pé dá uma ideia de desgosto e separação. Se os irmãos olharem Gênesis 18 e 19, o tamanho era o pecado que o juízo de Deus desceu sobre aquela terra, porque não tinha 10 justos naquela cidade. Em Atos 13, 51, Paulo e Barnabé, eles saem e sacodem o pé também, como esse sinal de desgosto e separação. Porque os judeus religiosos instigaram as mulheres piedosas a se voltarem contra Paulo e Barnabé. A segunda faceta do texto, que começa no 16, e o 16 ele poderia ser muito bem a dobradiça do que foi dito e daquilo que será dito. Olha o que Jesus agora vai dizer no contexto de envio. Eis que eu vos envio, como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Parece que Mateus ele desloca esse texto lá de Mateus 24 e joga aqui. O que Jesus está dizendo é que essa tarefa vai assevera, que a perseguição é a consequência daquilo que nós vamos fazer. O vídeo da China, normal, acontece. Acontecem coisas piores que nós às vezes não sabemos. Mas a perseguição, o sofrimento, pare de sofrer, não é evangelho. O sofrimento faz parte da vida cristã. Olha o que Jesus está falando no contexto de envio. Eu vos ponho como ovelhas no meio de lobos. É para ser devorado. Jesus usa essa ilustração, não é para brincar de evangelho com eles. Não é para botar medo neles e falar assim, olha, vocês querem mesmo? Não é para pagar mistério para eles. Não, Jesus está dizendo às claras para ele. Vocês serão perseguidos porque eu sou perseguido. A igreja de Cristo, eu reluto isso dentro de mim, mas eu preciso dizer, a igreja de Cristo, para avançar, precisa ser perseguida. A igreja na China, foram tirados missionários todos. Depois de quase um século, eles voltaram os missionários. E sabe qual foi a constatação? A constatação foi que sob o império do mal, a devastação tão terrível, a igreja morreu. Nós vamos chegar lá, não vamos encontrar igreja nenhuma. Quando eles chegaram, recente isso. Joshua Project, só pesquisar. Eles encontram uma igreja com mais de 100 mil adoradores. Como? Eu estive no congresso, não posso falar o nome, mas eu estive no congresso que houve da Coreia, falando da Coreia do Norte, principalmente, e lá o missionário ele falou assim, eu não quero que vocês orem para a perseguição acabar. Há 16 anos, irmãos. Há 16 anos a Coreia do Norte é o primeiro país que mais aflige os cristãos no mundo. Eu não peço que vocês orem para que acabe a perseguição, porque nós tememos, olha o que ele falou no congresso, dentro do Brasil, nós tememos ficar igual à igreja brasileira, morta, fria. Nós pedimos ao Senhor que nos dê capacidade de suportar as aflições. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Jesus disse, não foi o apóstolo, foi Jesus quem disse, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, o quê? Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui entra mais uma outra analogia da serpente, porque ela é prudente, ela é certeira, ela é esperta. O cristão ele precisa ser assim. Em meio à perseguição, seja assim, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para eles, seja simples como a pomba, ou seja, puro como vinho, sincero no coração, coração sem maldade.
é uma pessoa que é controlada pelo Espírito. Imagina, em perseguição, talvez perseguição de morte, e você lá se manter como uma pomba. É uma pessoa controlada pelo Espírito. Jesus está falando, seja uma pessoa controlada pelo Espírito. Mateus 5, 10, 11 vai dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é o sermão do monte. Eu não sei qual a leitura da palavra que a igreja odierna tem lido e que nos mostre o pare de sofrer. David Powlison, no seu livro A Graça de Deus em Seu Sofrimento, ele vai dizer que o sofrimento, quando vem de Cristo, da parte de Cristo, é para refocar a nossa fé. Porque às vezes o nosso coração cria ídolos e aí a nossa estrutura se abala quando vem o sofrimento. Por que que morreu? Por que que veio o câncer? Por que isso? Por que daquilo? Por quê? Por que Deus? Eu estava na igreja todos os dias. Por que Deus? Porque talvez a sua fé não estivesse refocada no Senhor. Não estivesse centrada no Senhor. E o texto vai continuar. E aí onde há perseguição, onde a perseguição terá a sua origem? O verso 17, ele vai declarar que essa perseguição ela vai ter origem do povo, das pessoas, dos líderes religiosos. Nós somos perseguidos, irmãos, talvez, dentro da igreja. Dentro da igreja. Quer ver um exemplo? Quando a gente tenta avançar em algum terreno e o pastor fala assim, irmãos, ou o irmãozinho na assembleia, e ele vai falar assim, irmãos, eu convoco a igreja a pelo menos orar uma semana por esse detalhe. Vai ter irmão que vai se levantar e vai dizer assim, é perseguição isso. O texto diz isso, perseguição, maneiras de perseguição. E ele vai dizer assim, orar? Que é isso, pastor? Que isso? Orar é oração, é para fazer logo. O camarada que é crente não se dá nem ao luxo de orar. Sabe aquele crente que, não fala com ele não, que tudo é oração? Aquele dali só pensa em oração. A gente está perseguindo ele. É a perseguição dos líderes religiosos. É a perseguição da família, olha o verso 21. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. E filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. É perseguição de pai, é perseguição de filho, é perseguição dentro da família. Isso é muito real no mundo islâmico. Um camarada para se converter no mundo islâmico, ele vai sofrer perseguição da família. Quiçá a morte, por causa da conversão. Quais são os tipos de perseguições que Jesus ele vem tratar nesse texto conosco? A primeira está lá no versículo 14, parte A e parte B. 14 não é todo, né? É a rejeição, seja ela pessoal ou seja ela da palavra. Eu não te aceito aqui, você não é bem-vindo, você é cristão, sai. É uma perseguição. A tua palavra, a tua mensagem, quando não é aceita, é uma perseguição. É isso que Jesus está dizendo no versículo 14 para eles. Mas também existe um outro nível de perseguição, que são os maltratos físicos. Está lá no verso 17, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão. É o preço que se paga para seguir o Evangelho. É o preço que se paga por ser um radical. Atitude radical. Tenhamos pelo Evangelho. Soframos pelo Evangelho. Na verdade, nós não sabemos o que é sofrer pelo Evangelho. Nós não sabemos. Qual é a outra situação que pode acontecer? Prisão. Verso 19. Os entregarão à prisão.
Qual é outro nível de tipo de sofrimento? Será a perseguição física e talvez emocional, versículo 23. E a mais extremada de todas, claro, versículo 28, é a morte. Essa é a mais extremada. Mas quando eu digo perseguição, irmãos, evangelho tem tudo a ver com perseguição. Enfim, eu não estou dizendo aqui que nós precisamos correr atrás do martírio. Não é isso. Tem gente que me entende mal, me interpreta mal. Não sei por quê. Mas ele fala, não, ele é pastor xiita. Pastor xiita. Não, o evangelho está dizendo, pode sofrer a morte. Eu não posso correr atrás da morte, é diferente. É diferente. Agora, que a gente precisa ser fiel, até que a morte venha a nós precisamos ser fiéis. Apocalipse 2 vai falar isso. Certo? Então, nós não precisamos correr atrás da morte, porque nós precisamos ser prudentes. Jesus disse isso. Parece que é um antagonismo muito grande o texto. Mas não é não, irmãos. É porque o evangelho traz isso. Talvez você é perseguido dentro do seu trabalho. Como, pastor? Quando eu sou obrigado a fazer uma coisa errada e eu não faço. Você já notou que você vai ficando de lado no trabalho? Perseguição, irmãos. Que a perseguição que nós vemos, que nos vem dos missionários lá de fora, é uma perseguição mais extremada. Mas essa perseguição nós vivemos aqui também. Quando na vizinhança, não chama esse camarada para a assembleia do condomínio, não, porque ele vai... Por causa de Jesus. Por causa do evangelho. Não é por causa do meu caráter, da minha personalidade, que às vezes está errada com Deus. Não podemos também cair nesse erro. Quais devem ser a nossa atitude ante o sofrimento? E agora, Jesus ele vai mostrar para nós, de acordo com esses textos aí que está, Primeiro é a total dependência. Do verso 16 ao 20, a gente vai ver que mesmo que eles estivessem diante do tribunal, que não era, para poder se alarmar, fiquem tranquilos. Porque naquela hora o Espírito Santo vai dar. Isso não significa dizer que o pastor pega o texto desse aqui e fala assim, não vou preparar o sermão, não. Porque o texto está escrito que é só chegar lá e abrir que o Espírito fala. Não é bem assim, não. Está vendo a incoerência? Aqui é uma perseguição. Aqui é um conceito de envio. Aqui é o conceito de você foi pego de surpresa. E agora? Agora, fica tranquilo. Aconteceu isso com Paulo. Ele pregou o evangelho. Aconteceu isso com Pedro. Ele pregou o evangelho. Pode acontecer comigo e com você. Quando? Não sei. É o Senhor quem limita a obra dele. Amém? Total dependência. Uma outra faceta da nossa atitude ante o sofrimento, dita no texto, está no versículo 21 ao 23, que vai ser da perseverança. Precisamos perseverar firmes no Evangelho. É isso que Jesus está dizendo para esses apóstolos. Vocês precisam perseverar. Vocês vão ser perseguidos. Muitos de vocês vão morrer. Muitos. Ou quiçá, quase todos. Só João que só experimentou lá o óleo fervendo. Mas não morreu. Perseverança, irmãos. E o terceiro está no versículo 24 ao 33. E nesses versículos há 4 palavras. 3 vezes. Não os temais. Versículo 26. Versículo 28. Não os temais. Versículo 31. Não os temais. E apenas um temem. Temam ao Senhor. Está lá. Verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Diante da perseguição, diante do comissionamento de Cristo às nossas vidas, tema ao Senhor. E agora, pastor, o que eu faço? Quero caminhar para o fim com essas aplicações.
Primeiro, que não pense que você vai conquistar o mundo. Não. É Jesus quem vai limitar a tarefa que é dele, não nossa. Nós somos apenas coparticipantes da obra que é dele. Podemos e devemos planejar, sim. Mas aí se vai concretizar, a resposta é dele. Irmãos, cá para nós, o que nós pensávamos em fazer nesse ano de 2020? Eu vou falar para os irmãos o que eu queria estar fazendo. Eu queria hoje já estar no mundo árabe. O projeto da nossa vida missionária era que agora em junho, que passou, né? Junho e julho, nós estivéssemos nos mudando para o Oriente Médio ou o Norte da África. E aí Papai do Céu desceu, né, a pandemia, porque Ele é soberano. O texto mostra isso, que Ele é soberano. A doutrina da soberania de Deus. E aí Ele travou tudo, parou tudo. A resposta é dele. Planejei, mas a resposta é dele. Eu não posso, sabe o quê? Me desesperar. Porque se eu me desesperar, o meu coração não estava no Deus da obra, mas estava na obra. Aí é pecado, chama-se idolatria. Entende a diferença? O segundo ponto que eu gostaria de aplicar com os irmãos, adiante do texto, é: se você não foi chamado para ir aos campos transculturais, como Lucas foi, como eu fui, enfim, pelo menos pregue aqui, seja luz aqui. Essa sim, a pregação, é a nossa responsabilidade maior. Eu já vi candidato que veio conversar comigo, não é daqui da igreja, né? Mas no passado, eu quero ser missionário. Tá, mas não faz nada aqui, e aí? Como é que você quer ser missionário? Não, mas Deus me chamou para a África. Tá, mas faz alguma coisa aqui. Não está errado. Se você foi chamado, mostra que você foi chamado aqui. Mostra para a igreja isso. Terceiro, confie no Senhor. Ele está conosco. Ele nos prometeu que não nos deixaria só. Confie no maná diário. Diante dessa pandemia, muita gente perdeu o emprego. Mas também Deus, Ele abriu as janelas do céu e não deixou o seu servo fiel passar necessidade. Confie no maná diário, porque Ele nos prometeu. Quarto, pregue a mensagem. Ela é urgente e trabalha com a eternidade das pessoas. Pregação do Evangelho não é brincadeira. Pregação do Evangelho é coisa séria, porque ela mexe com a nossa eternidade. O chamado para aceitar o Evangelho é de nossa parte. Convide, chame para a aceitação desse Evangelho, mas a mudança do coração pertence ao Senhor. Paulo vai dizer isso nas cartas aos Coríntios. Apolo pregou, eu reguei, mas quem deu o crescimento? Deus. De sorte que nem o que prega, nem o que planta, nem o que rega, o que cuida, é coisa alguma. Mas o que dá o crescimento, esse sim é o Deus. Nós só plantamos ou regamos na vida das pessoas. Quinto e último lugar, seja qual for o nível de perseguição que estamos ou venhamos a sofrer, permaneça fiel, em total dependência, perseverança e não tema, pois Ele está conosco. Amém? Não tema. A propósito do livro de Mateus, como é que termina? O último versículo. Eu estarei convosco. Pode falar, igreja. Todos os dias. Até mesmo diante da perseguição. Mesmo diante da perseguição. Guarde isso, meu amado.
desse texto. O Rei Jesus, ele nos envia para a tarefa honrosa. Essa tarefa não foi dada a anjo, foi dada a nós. De proclamar o evangelho diante da perseguição. Não é mesmo, mas é diante da perseguição. Mas nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa vida e a sua vida. E que Deus faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz. Eu gostaria nesse momento de orar, né? Fazer da bênção apostólica e depois convidar já os irmãos já a subirem. Que essas aplicações permeiem o coração de vocês e que vocês, meus irmãos, nós venhamos a acreditar nessa verdade do Evangelho. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor permitiu que nós te adorássemos agora na beleza da tua santidade e através da mensagem. Ó Pai, obrigado pelo texto que o Senhor falou ao meu coração. O Senhor trabalhou no meu coração algumas questões que precisavam ser trabalhadas. Obrigado pela tua palavra ser tão viva e eficaz em nosso meio. Obrigado, Senhor. Mas tenha misericórdia, tenha compaixão de nós, Senhor. Quando nós nos acomodamos nesse nosso mundo tão tranquilo, tão pequenininho, em que nada nos incomoda, Senhor. Ó Pai, eu não te peço a perseguição, mas que se ela vier num nível mais poderoso, que seja, que é a morte, que o Senhor nos dê graça para permanecermos fiéis, perseverantes, temendo ao Senhor em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém. E agora, que a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra.